Oi, gente. Vou trazer mais um exercício de reforço. Então, quem quiser copiar agora, dá um pause e copia. Ou então, esse exercício vai estar na descrição do vídeo, tá? Só olhar ali embaixo. Sempre lembrar de olhar comentário, porque o pessoal tem deixado curiosidades, coisas que eu falo errado também no vídeo, eles têm apontado, isso é importante, tá bom? Então tá. Eu vou... Os dados que o exercício dá é o seguinte. Ele fala que uma caixa de 10 metros tem que ser empurrada nesse plano, né? E esse plano ele tem um ângulo de 30 graus. E ele quer saber... Ó, quando estava levando... Tereza deixa escorregar pela tábua. Então, ele quer saber o seguinte, eu estava lendo o problema ali. O que ele pergunta? Ele pergunta a aceleração e ele pergunta a intensidade de reação normal. Por quê? Porque quando estava se empurrando essa caixa para cima, essa caixa desceu. Eles querem saber isso, qual foi a aceleração. Primeira coisa que a gente faz quando vê um plano inclinado é sair desenhando as forças. Então, a primeira força que eu sei que existe é a força peso, fazendo um 90 graus com a terra, certo? Eu sei que existe a força normal, que daí ela faz 90 graus com a superfície do objeto que ela se encontra. Então, estou fazendo 90 graus com a rampa. Eu sei que eu tenho uma força de atrito, eu sei disso, né? E como no exercício diz que essa caixa escorregou, então a força de atrito ela tá para cima, né? A caixa está descendo e o atrito está fazendo o movimento contrário. E eu tenho também as forças Px e Py. Assim, tá. Px sempre, Py sempre contra aqui, o N, e o Px fazendo um ângulo de 90. Beleza, desenhei as forças. Eu tenho aqui já também selecionado algumas fórmulas. E ele pede o quê? Em primeiro lugar, a aceleração. Qual fórmula que eu tenho aceleração? É essa aqui, né? Então, vamos ver se já dá para calcular. Minha força resultante, minha força total. Eu não sei se dá para calcular já. Não, por quê? Porque, desculpa, gente. Massa vezes a força resultante, eu não tenho ainda, né? Eu não determinei nada ainda. Vamos calcular a força peso, ó. O peso é a massa vezes a gravidade. Então, é 10 vezes 10. Então, 100 newtons. 100 newtons, beleza. Vamos calcular a força PY. Que daí eu vou descobrir a força N. PY é a peso, 100, vezes cosseno de 30. Cosseno de 30. 0,86 vezes 100. 86,6. 86,6 PY. Aqui é N, tá? E o PX? 100 vezes seno de 30. Seno de 30 vezes 100, 50. PX igual a 50 newton. O PX ele vai ser... Ó, eu consigo, através desse desenho, determinar que essas forças são equivalentes. Essa com essa e essa com essa. Tá ok? Então, para eu calcular a força de atrito, eu já sei que é essa daqui, 50 newton, né?
Tá ok. O que eu preciso mais? Eu preciso agora identificar aqui a força resultante. Bom, a única força que está agindo aqui é a força do movimento Px e a contrária ao movimento, que é a força de atrito. Só que, se eu sei que está escorregando, significa que a força de atrito foi vencida, né? Então, elas não estão se anulando. A força de atrito ela é menor nesse caso. Cadê minha borracha? Não sei onde está minha borracha, mas ela é menor. Esse é o sinal de... Não, é o contrário. A força de atrito é menor. Então, o Px ele tem que ser maior que a força de atrito para ocorrer o movimento, que senão a caixa vai parar, né? Se a força de atrito for maior. Então, eu sei que a força de atrito é menor, por isso que ocorre esse movimento. Então, vamos identificar aqui, ó, a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Posso considerar que a única força agindo aqui é 50 N, porque eu vou desconsiderar a força de atrito no caso. Deixa eu ver se aqui no exercício fala alguma coisa. Não fala nada. Mas... não fala para desconsiderar nada, mas não tem como calcular, porque ele não dá o coeficiente de atrito, né, gente? Ele tinha que dar aquele μ, sabe? Aquele μ para calcular, que a fórmula é assim, né? μ vezes n. Ele não dá, então não tem como calcular. É como se o exercício estivesse dizendo para a gente desconsiderar essa força, porque não tem como calcular, né? Aqui a massa é 10 e a aceleração é o que eu quero saber. Dividido por 10 igual a A. A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Ok. E essa daqui, essa daqui foi minha aceleração. Aqui, gente, eu já achei a minha segunda resposta, que é essa, que era a intensidade. Então, ele pedia a aceleração e a intensidade de reação normal. A aceleração foi 5 metros por segundo ao quadrado e aqui foi 86,6 newtons. Considerando peraí, deixa eu só ver um negócio. É isso mesmo. Né? Aqui eu marquei 85 porque no exercício, agora que eu tô vendo uma coisa. Ai, gente, olha, no exercício falava que era 85, né? Só que ele, ó, olha só, vou mostrar pra vocês. Eram essas as opções, né? Só que aqui dá 86, não tem como porque não é o mesmo aceleração. Só que ele pede para considerar a gravidade sendo 10. Só que, agora que eu tô olhando ali, o jeito que eu fiz na época, eu considerei aqui, P aqui, por exemplo, sendo 10 vezes 9,8, né? A gravidade sendo 9,8. 10 vezes 9,8, 98. 98 vezes cosseno de 30. Dá 84,8. Aí sim, 84,8 a gente consegue arredondar para 85. Então, assim, o exercício ele pede um negócio, né? Como a gente sabe que as coisas são. E daí a resposta não bate, ok? Vocês olharem aqui o que eu fiz, ó. Eu, na época, fiz. Eu própria percebi o erro, né? Ó, cadê? Aqui é o peso, tá? Considerei não 10, porque se eu considero 10 eu arredondo para 100 e daí dá aquele erro.
Eu considerei 9,8, aí quando eu faço vezes 10, ok? Então, assim, o certo mesmo pelo exercício seria essa daqui, porque ele pede para considerar a gravidade sendo 10, né? Só que... Vixe, derrubei tudo aqui. Só que não bateria com a resposta, né? Beleza? Espero ter ajudado. Valeu, falou!